E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar continuidade nas nossas conversas sobre história. E nesse momento nós vamos falar ali do período entre guerras, o período compreendido entre 1919 e 1939. Veremos a recessão norte-americana que vai mudar todo o planeta, afeta a nós brasileiros e principalmente o processo de industrialização no Brasil, que veremos mais à frente. E nós veremos também o surgimento de dois movimentos na Europa, o nazifascismo. Vamos começar então pela crise de 1929. Quando se estuda o período intermediário entre as duas grandes guerras mundiais, entre 1919 e 1939, um dos temas mais importantes é o da Grande Depressão Americana, cujo símbolo máximo é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Esse tema também ele é conhecido como crise de 1929. Essa crise de ordem financeira que afetou todo o mundo, levando milhões de pessoas ao desemprego e ao desespero. O principal fator que contribuiu para a crise de 29 foi a expansão de crédito emitido pelo Federal Reserve System, o sistema de reserva federal. É o Banco Central norte-americano, que desde 1924, ainda sobre o presidente Collor, ele passa a estender o crédito a todos os indivíduos que assim bem desejasse, assim como a emissão de dinheiro circulando entre o povo, entre a população. Após a Primeira Guerra Mundial, vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela vai ocorrer entre 1914 e 1918. A economia dos Estados Unidos passa a ser a mais importante do mundo. Haja vista que, com a destruição de parte da Europa, as grandes potências como Inglaterra, Alemanha, França, elas não tinham mais como se sobrepor às demais potências, aos demais países, mediante as suas reconstruções. As principais economias europeias destruídas pela Primeira Guerra Mundial. Bingo! Vamos ter, então, o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos. Sendo assim, os Estados Unidos, ao tempo que eles conseguiram uma produção econômica muito grande, pois eles tinham compradores na Europa, na América Latina, dentro da Ásia, vamos observar que ele estimula o crédito aos compradores, assim como ele vai aumentar a política do aumento salarial dentro do próprio mercado interno. Começa a ocorrer, então, pequenas recessões econômicas. O que é isso? É um decréscimo da produção econômica. O governo intervinha no mercado, aplicando mais crédito, aplicando mais dinheiro e títulos na Bolsa de Valores, para tentar recuperar os danos.
mas a medida de expansão de crédito tornava as taxas de juros artificiais, sem lastro com as reservas de créditos reais, que eram ancoradas na poupança. Desde sempre, a caderneta de poupança foi uma atração para os pequenos investidores a curto, médio prazo. Os investidores que tinham ações na Bolsa de Valores de Nova York recebiam um sinal falso, uma falsa comunicação de expansão de crédito. E, consequentemente, eles pensavam que podiam ampliar os seus negócios, aumentar os salários e investir ainda mais. Só que esse processo de falsas verdades do governo vai gerar uma bolha inflacionária. Em 29, chegou um momento em que não se podia mais esconder o caráter artificial da expansão econômica. Havia muito dinheiro emitido circulando, mas sem valor real com a produção. O que é isso? Vocês vão pensar. Vamos fazer só uma comparação. Imagine vocês vão ao mercado esse mês, maio, fazer compras. Sairão de casa com uma listinha de compras e R$100. Mês que vem, junho, a mesma lista, os mesmos R$100. Vocês não irão conseguir comprar os mesmos produtos. Por quê? Tais produtos tiveram um aumento de valor. Esse aumento de valor nós vamos chamar de inflação. É quando o meu poder aquisitivo ele vai diminuir, a taxa. E eu não consigo mais manter o meu padrão de vida. Exatamente dessa forma que ocorre com a economia americana nos anos 20. O governo vai liberar crédito, proporciona circulação interna de dinheiro. Mas o poder aquisitivo das pessoas verdadeiramente cai. Já sob o governo Hoover, a Bolsa de Valores de Nova York, responsável pela administração dos investimentos aplicados e do crédito emitido, vai entrar em colapso. As principais crises que vamos ver serão desemprego em massa, falência de várias empresas, tanto do setor industrial quanto do setor agrícola. Quando eu falo do setor agrícola, eu estou falando do setor da economia primária. E a pobreza que vai assolar grande parte da população americana. Muitos países, eles estavam com seu sistema de crédito, seu sistema financeiro atrelado aos Estados Unidos. Ora, nós brasileiros não fugimos a essa regra. O nosso principal produto agroexportador, Vossa Majestade o café, deixa de ser comprado, deixa de ser importado pelos Estados Unidos. Nós vamos ver grande parte de nossa lavoura cafeeira sendo queimada. Sobe ao poder Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt vem com uma nova ideia, uma nova
mentalidade para a economia americana. É o New Deal, o novo acordo, onde ele tenta replanejar a economia americana. E esse replanejar a economia americana, leia-se, importar menos, comprar menos, exportar, vender mais e fazer com que haja uma balança comercial favorável, um superávit, que é aquela relação entre compra e venda. O desejo é vender mais do que comprar. Se eu vendo mais e compro menos, qual é a diferençazinha aí que eu vou ter? Eu terei um superávit. É igual você que ganha. Você tá aí um exemplo de R$1.000. Você ganha mensalmente aí R$1.000. E você quer gastar 1.300. Desculpa, essa conta não vai fechar, amiguinho. Você está com déficit financeiro de R$300. Eu só estou trazendo dos anos 20 para 2020 uma comparação, uma analogia bem prática do que é a economia de mercado. Os Estados Unidos, nos anos 20, ele produzia, comprava muito, mas não vendia em quantidade suficiente para ter uma economia saudável. É igual a você em casa que vai tentar gastar mais do que ganha. Olha o teu prejuízo. Vamos ver agora a ascensão do fascismo e do nazismo. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Ainda durante o período entre guerras, volto a falar de 1919 e 1939, foi a época do descrédito e da crise da sociedade liberal. Essa sociedade, agora desacreditada, havia sido forjada no século XIX, com a afirmação do capitalismo como sistema econômico perfeito. Na segunda metade do século, o mundo absorvia os progressos da segunda fase da Revolução Industrial, cujo auge vai ocorrer entre 1870 e 1914. O imperialismo e o colonialismo europeu deram aos principais países europeus a hegemonia no mundo. E por isso, uma ótica, uma visão de encarar o futuro de forma entusiástica e otimista. Após a Primeira Guerra Mundial, os polos de poder europeu, Alemanha, Inglaterra, França e Rússia, vão se deteriorar, deixarão de existir. Na América, no continente americano, os Estados Unidos, com a sua economia intacta, se tornaram os banqueiros do mundo. Por que intacto? Os Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, não teve nenhum ataque em seu território. Enviaram tropas à Europa. Lutaram na Europa.
O território destruído foi do vizinho, não foi o deles. Daí eles terem uma fácil recuperação econômica após Primeira Guerra Mundial. Encontraram um terreno fértil para ampliar o seu mercado consumidor. Na Ásia, após a Revolução Meiji, lá no século XIX, lá em 1868 aproximadamente, o Japão se industrializaria, se tornando um país imperialista dentro do próprio continente asiático. E vai aproveitar o conflito, a Primeira Guerra Mundial, para se estabelecer como potência na Ásia. Na descrença dessa sociedade pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, os valores liberais, liberdade individual, política, religiosa, economia, começam a ser colocados sob suspeita por causa da impotência dos governos para fazer frente à crise econômica capitalista que empobrecida cada vez mais exatamente o setor social que mais defendia os valores liberais. Eu estou falando, nesse momento, da classe média, que passa a ser totalmente achatada e estrangulada. Sempre será a classe média ou classe média, como eu costumo dizer, que irá sofrer as consequências das decisões das classes mais altas. Porque os maiores tributos irão recair sobre a classe média, que passará a se empobrecer. Eu não estou nem falando das classes mais baixas, que essa, infelizmente, já sabemos que as classes mais baixas, desde sempre, elas foram preteridas, sempre foram menosprezadas pelas elites em qualquer parte do mundo, em qualquer contexto histórico. Concomitantemente, as várias crises provocaram o recrudescimento dos conflitos sociais e o mundo vai assistir imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, uma série de movimentos de esquerda e um fortalecimento dos sindicatos. O movimento operário já havia se cindido entre socialistas ou a social-democracia, marxistas que haviam abandonado o tema das lutas, da luta armada, e passam a aderir à prática político-partidária do liberalismo. E os comunistas, os formados por frações que se destacaram do movimento operário segundo os métodos bolchevistas, vitoriosos na Revolução Russa de 1917. Eram, na verdade, dois grupos antagônicos que brigavam entre si. Toda euforia e otimismo pós-guerra vai sendo substituído por um pessimismo que beirava o descontrole. Esse pessimismo era sentido entre os intelectuais de classe média e se manifestou principalmente pelo antiparlamentarismo, no irracionalismo, no nacionalismo agressivo e na proposta de soluções violentas e ditatoriais. Vejam bem, soluções violentas e ditatoriais para solucionar
os problemas, as crises. Os países mais afetados pela política social-democrata foram a Alemanha, derrotada na guerra, a Itália, que estava insatisfeita com o resultado da guerra, onde a crise se manifestou de forma mais violenta. Nesses países, o liberalismo não conseguira se enraizar. Ambos possuíam problemas nacionais latentes. Por isso, a formação de grupos de extrema-direita, composto por ex-militares, profissionais liberais, estudantes, desempregados, ex-combatentes, elementos que pertenciam a uma classe média que se desqualificava socialmente e eram sensíveis aos temas antiliberais, nacionalistas, racionalistas. Pessoas extremistas que começam a se unir. Pessoas extremistas que começam a pensar e agir de acordo com seus principais líderes. Me faz lembrar um certo país atualmente nos trópicos. E você? Consegue ver que país é esse? Pensar que país dos trópicos é esse? Sei não. Sei não. Na Itália, Mussolini, Benito Mussolini. E na Alemanha, Hitler, Adolf Hitler, foram os indivíduos que pensaram as organizações paramilitares que utilizavam a violência para dissolver comícios e manifestações operárias e socialistas, com a conveniência das autoridades que viviam no apoio discreto ao fascismo, um meio de esmagar o perigo vermelho representado por organizações de extrema esquerda, mesmo as moderadas como os socialistas. Engraçado, nesse país que eu falei para vocês, dos trópicos, qualquer indivíduo que pense diferente da praga do governo, o cara é considerado comunista, socialista. Estou falando do Brasil mesmo, para quem não conseguiu ainda entender a letra real. De início, esses grupos eram mais ou menos marginalizados, se valiam de tentativas golpistas para a tomada do poder. Ou seja, tentava-se chegar à administração do poder. Porém, não logravam êxito, não conseguiam chegar. As ideias extremistas são perigosas. Hoje, nós estamos vivendo em um Brasil com concepções extremistas, tal qual na Europa, que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial. À medida que a crise se aprofundava, o Estado não debelava assim, como se mostrava incapaz de sufocar as agitações operárias. Essas organizações fascistas e nazistas vinham aumentar seus quadros de filiação partidária. Os detentores do capital, da grana, passam a financiar essas organizações de direita, vendo na ascensão delas um meio de esmagar as reivindicações
da esquerda e a possibilidade de ser colocado em prática uma política imperialista no sentido de abertura de novos mercados. Coincidência? Vamos parar para analisar semana passada a travessia da Praça dos Três Poderes? É autoritarismo do senhor presidente ao invadir o STF com uma renca de empresários, sempre tendo em vista seus próprios benesses, seus lucros, deixando de lado os interesses dos trabalhadores, os interesses de maior parte da população de nosso país. A gente precisa olhar o conteúdo histórico e fazer análise, comparar mesmo o ontem e hoje, aquilo que nós estamos vivendo. Eu não posso falar de história como um papagaio de repetição sem pensar o que está ocorrendo hoje em nossa sociedade. É preciso refletir, pensar, analisar, para que a gente evite cometer os mesmos erros de outrora. Por essa atitude dos capitalistas, entende-se porque tanto Mussolini como Hitler chegaram ao poder por vias legais. Eram apoiados, eram financiados por grupos detentores do capital. E hoje, Brasil, a terra dos trópicos. Será que estamos longe disso? Os interesses da população são deixados de lado. Os interesses da população são marginalizados, deixados à margem. E um monte de idiota batendo palma para este infeliz deste presidente, que tem uma prática ipsilíteris a Mussolini e a Hitler. Os direitos dos trabalhadores, as suas reivindicações deixadas de lado. É o que nós não podemos permitir que ocorra em nosso país.